Graça e paz, queridos e amados, Pastor J em mais um vídeo, nesse dia tão especial que o Senhor fez, o qual nós devemos de fato aproveitar, né? Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, diz o Senhor. Hoje o Senhor nos dá mais uma oportunidade de aprendermos um pouquinho da palavra de Deus. E eu não quero me delongar, pelo contrário, quero ser bem objetivo nessa palavra que pode mudar a sua fé, ou melhor, mudar a sua vida, mudar a sua forma de viver. Por quê? Porque todos nós vivemos segundo a fé. E hoje eu quero falar com você e compartilhar com você de uma fé inabalável, de uma fé à prova de fogo. Tem muitas pessoas que dizem ter fé, mas quando são provadas, verdadeiramente essa fé ela é desfacelada, aniquilada, ela simplesmente desaparece. Mas a Bíblia nos fala sobre um tipo de fé que verdadeiramente nos faz mais que vencedores. E se você colocar a sua fé em prática dentro desses aspectos, os quais nós veremos através dessa lição, você pode ter certeza que a partir de hoje a sua vida jamais será a mesma. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todo mundo tem fé. Como é que é, pastor? Isso mesmo, todo mundo tem fé. Nós somos movidos por fé. A fé é de fato o combustível que nos move. É como um carro que não tem gasolina, ele não anda. Nós também. Se não tivermos fé, ainda que seja em alguma coisa, nós não vamos nos mover. Olha só, é através da fé, por exemplo, que você sai de manhã cedo e entra num carro e vai para o trabalho. É pela fé que você entra num avião e acredita de fato que você vai sair de algum lugar e vai chegar no outro. Porque você não está lá, você não está vendo, mas você está crendo. Você vai pegar o avião e vai acontecer. É pela fé, por exemplo, que nós entramos no elevador, clicamos lá no botãozinho e acreditamos que vamos chegar no próximo andar. A fé nos move. A fé nos move. É pela fé que a gente dá uma ligadinha para a pizzaria e acredita que a pizza vai chegar. Fé. Todo mundo tem fé. Porém, o que acontece? O grande diferencial da fé é o objeto da fé. É em que nós temos fé. E de que forma essa fé é constituída. Então nós vamos falar hoje sobre a fé, ou uma fé à prova de fogo, baseado na história, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3, onde 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estão dispostos a dar a própria vida por fé. Então a fé que eles tinham era uma fé verdadeira. E uma fé verdadeira naquilo que de fato é verdadeiro, o nosso Deus. A fé verdadeira, a fé que passa pela prova de fogo, é a fé que não está constituída em homens, em dogmas, em doutrinas, mas ela está de fato vinculada e ligada ao Senhor dos Exércitos, ao Rei dos Reis, ao Deus único e verdadeiro. Amém? Então vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abidnego. A história vai dizer, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, que o rei Nabucodonosor baixou um decreto, fez uma estátua enorme, baixou um decreto e falou assim, a música vai tocar. E quando a música tocar, eu quero que toda a nação, onde vocês estiverem, a estátua era muito grande, qualquer lugar do reino dava para se ver a estátua. Onde vocês estiverem, vocês vão se curvar e vão adorar essa estátua. Imagine a cena, o rei deu a ordem, a música tocou e naquele exato momento milhares e milhares de pessoas se curvaram diante daquela estátua e no meio de tantas e tantas pessoas, 3 jovens permaneciam de pé, porque eles tinham fé, eles sabiam em quem eles criam.
A fé deles não estava alicerçada na palavra do rei, mas a fé dele estava alicerçada na palavra de Deus. O rei disse: olha, se vocês não se curvarem, vocês serão lançados no fogo. Mas Deus disse, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2: ainda que vocês sejam lançados no fogo, se vocês passarem pelo fogo, não se queimarão. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens que tiveram nesse exato momento a fé deles provadas no fogo. Pois o rei se levantou, pegou os 3, e eu não vou contar toda a história, mas eles foram lançados na fornalha de fogo. E a história é linda e glorifica o nome do Senhor, porque a nossa fé, ela precisa edificar o nome do Senhor. O testemunho dela precisa edificar a fé de outros. Foi exatamente o que aconteceu na vida desses 3 jovens. Eles foram lançados na fornalha e eles não tiveram dano algum. Pelo contrário, lançaram 3, mas viram que tinham 4, e o quarto tinha a aparência dos deuses. O Senhor enviou o seu anjo para guardar os teus filhos, porque eles tinham fé, e uma fé inabalável. E é isso que eu quero deixar para você neste dia abençoado, o qual você parou um pouquinho para ouvir a palavra de Deus. Não porque o pastor Jota está falando, poderia ser qualquer outro que estivesse ministrando a palavra. Você estaria focado, você estaria observando, você estaria ouvindo, você estaria aprendendo, você estaria dando oportunidade para que o Espírito Santo falasse com você. Então eu quero te dizer algo, preste bastante atenção. A fé que é provada pelo fogo, ela tem alguns significados. Olha para você ver, ter uma fé provada pelo fogo significa obedecer a Deus apesar dos nossos sentimentos. Pode ter certeza que aqueles jovens naquele momento eles sentiram medo, eles ficaram preocupados, talvez até meio abatidos, meio deprimidos. Os sentimentos dentro deles, eles, borbulhavam. E agora, o que vai ser a dúvida? Mas a nossa fé, ela precisa superar isso. A fé que é provada pelo fogo, ela consiste em obedecer a Deus além dos sentimentos. Ter uma fé à prova de fogo significa obedecer a Deus apesar das circunstâncias. Não importa o que eu sinto, não importa o que está acontecendo ao meu redor, ainda que todas as circunstâncias digam ao contrário, eu continuo crendo que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O meu Deus é poderoso para fazer o impossível. Ter uma fé à prova de fogo significa obedecer a Deus apesar das consequências. Não importa se vão me matar, se vão me lançar na cova dos leões, se vão me lançar na prisão, se vão me lançar no fogo, se vão zombar de mim, não importa. A fé, a prova de fogo, é uma fé que ela nos faz obedecer a Deus e sermos fiéis a Deus, apesar ou além das consequências. Apesar dos sentimentos, apesar das circunstâncias, apesar das consequências. Essa é a verdadeira fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que tem eficácia, que verdadeiramente nos faz mais que vencedores. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não só isso, que essa palavra tenha edificado a sua vida e que a partir de hoje você coloque em prática isso. Creia no Senhor Jesus, deposite a sua fé na pessoa certa, deposite a sua fé na palavra de Deus. Pare de acreditar naquilo que são fábulas, que são lendas, que são invenções humanas, aquilo que vai te afastar de Deus. Creia em Deus.
E ainda que venha prova de fogo, você vai resistir, você vai ser vitorioso e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.